grande amigo meu, depois de muito insistir, começou a terapia. E aí eu perguntei como é que estava sendo esse primeiro mês aí de atendimento, e ele disse que estava um pouquinho incomodado, porque segundo ele parece que a terapeuta não conseguiu ainda entender o que da questão e não conseguiu tocar no ponto. Essa é uma expectativa que a gente tem bastante desde o começo do tratamento, que é que a terapeuta ou o nosso terapeuta, ele consiga ali perceber quais são as nossas questões e intervenha, né? Diga para nós, olha, o problema é esse, você tem que fazer isso, isso e isso para resolver. E a gente espera que isso seja imediato, porque geralmente a gente busca terapia quando nós estamos em sofrimento. Meu nome é Juliana Lima Oliveira, sou psicóloga e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E eu vou usar a história então do André, para a gente conseguir entrar nesse assunto com um pouquinho mais de clareza. O André, ele sempre foi uma criança muito sensível, muito preocupado com o outro, né? Muito carinhoso, muito caloroso, mas também se chateava, né? Se magoava, porque não sentia que as pessoas tinham esse sentimento ali por ele. Então ele decidiu que ele mesmo se protegeria. E todas as vezes que os sentimentos dele foram magoados por alguém ou por alguma situação, ele colocava na frente desses sentimentos um tijolinho. Na vida adulta, ele começou a perceber que ele não conseguia mais controlar esse grande muro que ele construiu entre ele e as outras pessoas, e entre ele e os próprios sentimentos. Os únicos sentimentos que conseguiam escapar de vez em quando ali daquela barreira gigante eram a tristeza, porque o choro era tanto que às vezes as pessoas que estavam pro outro lado da barreira conseguiam perceber, e a raiva, que em seus momentos de excessos quebrava ali alguns tijolos e escapava para fora. O resto estava ali, guardadinho, sem que ninguém tivesse acesso. Só que ele percebeu que tanto a raiva quanto a tristeza estavam crescendo tanto que eles estavam ultrapassando essa barreira durante muitas vezes. E ele começou a ficar muito incomodado. Foi nesse ponto que ele decidiu buscar a terapeuta. E aí, na terapia, o que a gente faz com o André? Perceba, a gente tem uma questão aqui muito delicada. Se a gente bate no muro e derruba os tijolos, a gente pode realmente machucar muito esses sentimentos que ele prendeu lá do lado de lá. Mas se a gente não faz nada, se a gente fica só assistindo, também. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender e tem que achar brechas nesse muro para que a gente possa adentrar ou dar a volta, para que a gente consiga chegar ali do outro lado, acolher estes sentimentos e, no máximo possível, protegê-los da queda do muro, porque o muro vai cair. Mas não é um trabalho fácil, é um trabalho que é demorado, é delicado, porque o André, ele passou a vida inteira construindo esse muro. Não vai ser numa semana que a gente vai conseguir derrubar tudo, tá? Então, eu trouxe esse exemplo pra gente entender que nem sempre o problema está no fato da sua terapeuta não ter entendido ainda qual é a sua questão, ou não ter conseguido ainda encontrar o ponto. A questão é que às vezes você tá tão machucado e você ainda tá tão sem estrutura que tocar nesse ponto só vai servir para destruir o pouco de segurança que você ainda tem. Então a gente vai fortalecendo esse paciente para que ele esteja preparado para as nossas intervenções. Eu costumo dizer que dentro da terapia a maior dificuldade que a gente tem não é com relação ao que dizer, mas quando dizer. Se a gente erra o timing, ou aquela experiência fica tão traumática, tão desagradável que aquele paciente nunca volta, ou então ele simplesmente não entende o que está sendo dito, porque ele não está preparado ainda para esse ponto. Então, se você vai iniciar a terapia, tenha em mente que a terapia é um processo que contém fases, e a primeira fase é a avaliação, não é a intervenção. E isso está ficando muito perdido aí nas nossas redes sociais, em que as pessoas falam tanto dos resultados, mas esquecem de dizer que para que os resultados existam, é necessário que antes a gente faça uma ótima avaliação do que realmente a gente precisa olhar e realmente precisa de intervenção. Então não se incomode se demorar um pouquinho para que a intervenção aconteça, né? Para que a psicóloga comece a te devolver algumas informações. Isso faz parte do trabalho dela.
E paciência faz parte das virtudes que a gente precisa desenvolver para ter resiliência. Porque a gente fala muito da resiliência, né, que é a capacidade da gente superar obstáculos, digamos assim, sem que a gente se quebre completamente, mas a gente esquece de dizer que não há resiliência sem paciência. Então respira, né? Os resultados eles vão vir, mas não vão vir na primeira sessão, na segunda sessão, do jeito que você quer. Você não vai encontrar na terapia alguém que resolva a sua vida. Você vai encontrar na terapia alguém que consiga entender cada um daqueles tijolinhos ali que você foi colocando e vá retirando com você cada um deles, tentando sempre, com muito cuidado, não ruir a estrutura inteira. Porque a gente não tira, acho que uma paciente falava isso pra mim, a gente não tira a bengala de quem ainda não consegue andar.